Olá! Estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos quase concluindo o livro de Êxodo. Hoje estudaremos o capítulo 39. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? Eu tenho que reconhecer que esse capítulo, até mais do que os outros, parece bem repetitivo, porque vão descrever as roupas dos sacerdotes. E isso já foi feito anteriormente, mas conforme já coloquei aqui em outros capítulos, é interessante a gente prestar atenção nos detalhes, e é isso que eu gostaria de pontuar nesse momento. O primeiro deles é com relação aos detalhes da veste do sumo sacerdote. Ela era uma veste bem luxuosa e elaborada. E aí a gente percebe que nela existiam 5 cores. Você havia notado isso? As cores são o branco, que vinha do linho, dos fios de linho retorcido, o dourado, que vinha do ouro, essa veste do sumo sacerdote era cheia de ouro, o azul, púrpura, que é o roxo, e o carmesim, que é o vermelho. Então eram 5 cores que compunham as vestes do sumo sacerdote. Então vamos aos detalhes sobre isso. Antes disso, é bom destacar que além dessas cores, ainda existiam as cores das pedras preciosas, que embora algumas delas estão nomeadas, parecidas com as que a gente conhece, os próprios estudiosos têm dificuldade em associar as pedras que eram descritas com as pedras atuais. Alguns divergem com relação ao tipo de pedra, mas o que é importante é saber que eram realmente pedras preciosas e que cintilavam à luz do sol. Então eram de uma beleza incomparável essa roupa do sumo sacerdote. E aí, as partes da roupa tinham também cores e tipos diferentes. Vamos só pontuar essas partes. Tinha a questão, né, nas ombreiras e no peitoral tinha essa questão das pedras preciosas engastadas em ouro. E a estola sacerdotal, que era a parte que ia por cima de onde ficavam presas nessas ombreiras e esse peitoral, ela era feita de um misto dessas 5 cores, inclusive com fios de ouro bordados ali. Assim como o cinto também era composto dessas 5 cores citadas de forma trançada, de uma forma bem luxuosa. A túnica e os calções, que eram a parte que ia embaixo, eram brancos, então a base da roupa do sumo sacerdote era branca. E em cima dessa túnica ia uma sobrepeliz. Era, como eu falei anteriormente, como se fosse um chale ali por cima da túnica do sumo sacerdote, que era de cor azul. Só que ela era azul em todo o seu pano, só que nas bordas ela tinha campainhas de ouro e romãs de 3 cores, azul, branco e carmesim. Romãs? Como assim? É como se fossem uns novelinhos com umas pontinhas de pendentes assim, que se assemelham àquele formato de romã, né? Tem a parte arredondada e tem aquele bicozinho da romã. E a mitra, que é o que ia na cabeça do sumo sacerdote, ela era branca também, tinha uma coroa de ouro, que a gente já comentou anteriormente, que era presa por uma fita azul a parte superior da mitra. E o peitoral era preso na estola com correntes de ouro também e fitas azuis. Então era uma roupa bem colorida, bem chamativa e bem luxuosa. Creio que hoje uma roupa dessa em um museu deslumbraria muitas pessoas.
O segundo ponto desse capítulo é que as vestes dos demais sacerdotes, ela era um pouquinho mais simples, mas também eram belas. Eles usavam túnicas e calções de linho, assim como o sumo sacerdote, um turbante também de linho branco, e um cinto que era a parte colorida da roupa. Só que o cinto ele era de linho branco, azul, púrpura e carmesim. A diferença do cinto do sumo sacerdote é que nele não ia fios de ouro. Então era uma roupa mais simples, mas também era bela. E o terceiro ponto de destaque é que o final do capítulo diz que os israelitas, a quem Deus havia dotado de habilidade para trabalhar, fizeram tudo conforme as orientações do Senhor e trouxeram o que eles haviam feito a Moisés, que inspecionou o que havia sido feito e ele comprovou que sim, fizeram conforme tudo que o Senhor havia mostrado a Moisés e Moisés havia repassado para as pessoas habilidosas. Então, Moisés abençoou essas pessoas. E aí, entre o verso 33 e o verso 41, está listado tudo o que eles fizeram. Que a gente já viu anteriormente, então não citaremos aqui no vídeo, mas é interessante a gente perceber na leitura que eram coisas muito belas.